E do nosso lado aqui estamos recebendo a doutora Jeane Coelho. Seja bem-vinda, doutora Jeane, nossa amiga já de longa data, já é dona da casa. Obrigada, Roberto, mais uma vez pela oportunidade. É muito bom estar aqui na TBL. É como você disse, nós somos amigos, então a gente fica muito à vontade para estar aqui. E o seu público, um público cativo, pessoas muito do bem. Então, muito obrigada pela oportunidade. Olha, não estranha não, que um monte de gente chama de amigo, mas é amigo mesmo. Né? Quando não é amigo, Verdade. a amiga fala, a gente não guarda... eu logo no começo vou falar, hein? Tem gente da doutora Jeane acompanhando? Será que tem? Porque é o seguinte, se compartilhar mais de 50 vezes, eu trago ela de volta aqui. Mas tem que compartilhar mais de 50 vezes. Verdade, doutora. Tem que chegar nos 100 aí. Pelo menos nos 100, porque agora estamos aí nos 50 e poucos aí, tá certo? Para quem não conhece, quem é a doutora Jeane Coelho? Então, Roberto, algumas pessoas, né, têm conversado comigo, e é interessante que as pessoas sempre me definem como uma pessoa briguenta. Eu não sei se isso, nesse momento, ele é ou não pejorativo, mas eu lembrei de uma história que uma certa vez uma colega me disse assim, advogada, ela falou, você não se cansa? E quando ela fez essa pergunta, ela se sentiu um pouco, talvez, né, indelicada, e ela falou assim, porque eu acho você uma guerreira. Você é uma pessoa que luta por tudo aquilo que você acredita, que você entende como causa justa, que você entende como injustiça, mesmo que essa briga não seja sua. Né? Então, essa é a pergunta, quer dizer, está sempre se envolvendo aí em alguma situação de desconforto. Então, essa é a doutora Jeane, uma advogada há mais de 23 anos, mãe de 2 meninos. A gente já falou, por exemplo, de violência contra a mulher e eu fui efusiva nesse sentido. Eu falei, meus filhos não batem em mulher, porque se fizerem isso, sonharem em fazer isso, eu bato neles. Né? Então, a educação foi essa, de 2 meninos, mãe, a gente tem todos os títulos, mãe solteira, mãe solo, mãe independente, mãe. E que também não tem, é o que eu falo, não é uma mulher que é diferente de outros milhões de mulheres, não. Não é isso que me faz diferente. O que faz diferente é isso, eu não arredo o pé daquilo que eu acredito. E aí vem esse título de briguenta. Eu estou, como eu gosto de tudo isso, de mudanças e tudo mais, eu estou estudante de gastronomia na Universidade de Guarulhos. Opa! Estou fazendo gastronomia, então as pessoas me perguntam, mas e aí, como foi trocar de profissão? Eu falei, não troquei não, só arrumei mais uma. Então agora eu cozinho também profissionalmente nas Joias Açucaradas, um projeto também que eu estou lançando e que eu tenho o objetivo de torná-lo uma empresa social, gastronômica social, e a gente vai falar isso ao longo do programa. Então, a doutora Jeane é essa. Eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho instituição, eu tenho uma ONG, eu tenho isso tal. Eu tenho uma Guarulhos inteira. Tudo aquilo que eu entendi como nobre, como causa social, eu sempre participei. E eu falei exatamente isso, eu fui juramentista da minha faculdade. Fui eu que fiz o juramento. E entre outras coisas, e eu acho muito legal dizer isso, eu jurei acreditar no direito como a melhor forma para a convivência humana, fazendo da justiça um meio de combater a violência e de socorrer o que delas precisarem, servindo a todo ser humano sem qualquer distinção, buscando a paz como resultado final e, acima de tudo, jurei defender a liberdade, pois sem ela não há direito que sobreviva, justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. É essa doutora Jeane que está na luta aí pela vereança agora em 2020 e conta com o apoio de todos. Falou bonito, né, gente? Isso que é legal. E eu sempre comento aqui, vocês são testemunha aqui, que eu sonho com uma Câmara mais ou menos dividida, assim, uns 30% mulheres, 30% de jovens, pode ser mesclado mulheres e homens e tal, e os 30% pode ficar lá como os mais experientes, que eu acho que são extremamente importantes. Mulheres na Câmara também é um outro jeito de ver cada problema. Tem um olhar feminino que não é só jogos de palavras, não. Realmente é um jeito diferente
a mulher vê o problema de um jeito diferente como o homem vê, não é isso, doutora? Exatamente, Roberto. As pessoas têm me elogiado muito nas redes sociais o trabalho que eu estou fazendo com os vídeos e falando exatamente isso, o ponto, a sensibilidade. Não adianta querer enfeitar o pavão. Nós temos muitos problemas. Quando você fala do transporte público, não adianta você falar que os ônibus não estão lotados, que nós não temos uma... E por que isso acontece? Mas também tem aqueles horários que estão super vazios. Então cabe, até ouvir agora o outro entrevistado falando das experiências e tudo mais, que a função é fiscalizar. Eu penso que numa cidade como Guarulhos, o vereador ele tem que fiscalizar, mas ele tem que participar da vida, do cotidiano do guarulhense. Então, a mulher, ela tem esta participação. Eu estava na fila da castração para castrar, lá na zoonose, para castrar o meu cachorro, e eu vi muitas mulheres. Porque mulher não trabalha? Não, todas elas dizendo, eu vou sair daqui, eu tenho o almoço para fazer. Eu vou sair daqui, eu tenho que ir em tal lugar. Eu vou sair daqui, eu tenho que costurar. Eu vou sair daqui, então, a mulher, ela consegue. São as muitas caixas, as muitas funções, o terceiro, o quarto horário. Ela consegue fazer isso com muito mais competência do que o homem. Então, isso não é nenhuma ofensa, é uma habilidade que nós temos. Porque nós temos que cuidar de filhos, de casa, do trabalho e tudo mais, a gente desenvolve isso. Mas a gente desenvolve algo que só a mulher tem, que é essa coisa de cuidar do outro com muita propriedade. Então, eu acho que quando a gente fala de empatia, esse lado do empático, ele é melhor na mulher. Talvez por isso que ela tenha condição de fazer esse trabalho um pouco melhor do que o homem. A doutora Giane é advogada e uma das questões que nós sempre levantamos já algumas vezes aqui, muitas vezes, é que essa Câmara ou as últimas câmaras têm uma tendência de fazer leis inconstitucionais, ou seja, gasta-se tempo, papel, discussões e sabemos que aquela lei é inócua. Isso aí não é uma, duas ou três. Essa Câmara Municipal já foi campeã nacional de leis inconstitucionais, doutora. Eu tenho uma coisa que para mim ficou muito marcante. Quando o Marcelo Odebrecht menciona o Almeida na Lava Jato, eu achei muito interessante. Olha, seria cômico se não fosse trágico, quando ele disse que ele pagou a propina para Guarulhos, mas ele não efetivou o contrato, porque o contrato era muito ruim. Há muitos anos que se escreve muito mal em Guarulhos. A exemplo, nós nem começamos a campanha, e já no domingo passado, o que nós ouvimos ontem? As redes sociais gritando os carros de som, né? Gritando carro de som. Tá proibido, viu, gente? É lei. Artigo 39, tá? É lei. Não pode, exceto se for caminhada, passeata. Isso quer dizer, o carro do candidato e outros carros. Não pode. Quem fez isso corre o risco, sim, de pagar multa, de ter campanha impugnada e por aí vai. Então, aí tem candidato, aí vem o pior, tem candidato que sai na rede social e fala, eu não faço isso porque eu respeito o eleitor. Não, você não faz isso porque é proibido, viu? Porque você não pode fazer e você foi alertado, então não tem nada de bonzinho. Então, as pessoas não conhecem as leis. Eu não tenho nenhum problema que tenha um colega lá que não seja formado em direito ou que nem tenha nível superior. Eu conheço muitas pessoas que têm um conhecimento e nunca passaram por uma escola. Mas isso é 1 em 1 milhão, tá? Você não é um iluminado. O ideal é estudar ou ter, no mínimo, uma boa assessoria. Pensei nisso. É que não adianta... Você pode ir para a escola, mas pelo menos leia, sabe? Ler é importante. José Américo está dizendo que você é guerreira. João Ferreira Coelho, boa noite, doutora. Fale algo sobre o primeiro emprego, pois existe uma grande quantidade de jovens simpáticas à sua candidatura. Que bacana. Primeiro emprego. Primeiro emprego, exatamente isso. Eu vou dizer assim, olha, nós passamos por um grande problema no primeiro e no último também. Eu estou falando dos aposentados, eu estou falando de pessoas como eu, que vai fazer uma segunda faculdade e que não consegue. Eu não consigo estágio
tá? Na gastronomia, mesmo que eu queira. Quando eu falo, eu quero ser auxiliar, imagina, você é advogada, imagina que você vai ser auxiliar de cozinha, tá? Então, o primeiro emprego para qualquer idade é muito difícil. Nós temos aí alguns problemas, por exemplo, no serviço público. O serviço público, quando você diz aposentar, a lei já dizia isso, nós temos uma lei agora do Bolsonaro, o problema é como ela é feita, tá? Mas que diz, aposentou, tem que ir para os aposentos. Assim a gente resolve o problema do desemprego. Você abre oportunidade para outras pessoas. Mas nós tivemos um problema em relação aos salários, a defasagem de salários, falta de reajustes e um número muito grande de pessoas ganhando muito mal. E para manter a sua sobrevivência, ela dependia de ficar neste outro emprego, nesse emprego que ela já tinha. Não se abre, não se tem nova demanda. Então, quando se fala em novo emprego, a gente precisa abrir estas vagas. Para isso, a gente precisa incentivar, eu vou falar de Guarulhos especificamente, que as empresas voltem para Guarulhos ou venham para Guarulhos. Para isso, nós precisamos de incentivo, né? Então, como o Roberto falou, o que acontece na Câmara todos esses anos que a coisa degringolou como aconteceu em Guarulhos. É por isso que a gente está falando do prefeito Guti. Muitas coisas foram feitas, muitas inovações foram feitas e a gente precisa crescer muito mais. Vieram muitas empresas que são serviços, como Giga, supermercados, enfim. Mas nós precisamos ampliar isso. E aí a gente chega no primeiro emprego. O primeiro emprego também precisa de capacitação. Então, não dá para chegar no primeiro emprego, hoje, pensando só, eu fiz um ensino médio mais ou menos. Então, procure a prefeitura. Nós temos, sim, na Secretaria do Trabalho, inúmeros cursos profissionalizantes. O prefeito Guti pensou muito nisso ao longo desses 4 anos. Então, procurem, entrem no site da prefeitura, vejam lá o que tem para o jovem. Então, só com formação, capacitação, porque tem muitos cargos disponíveis, mas que infelizmente são para pessoas que têm instrução, né? Então, o negócio é estudar, o caminho é a educação. Sem ela, a gente não abre portas e não ganha asas. É verdade, eu ia comentar justamente isso. O argentino, nosso amigo Alberto Argentino, está mandando um abraço para a doutora Giane. Obrigada, argentino. Outro para você, querido. Então, já que eu falei do argentino aqui, e você é uma pessoa que falou sobre direito, uma questão que acho que é muito cara é a questão de respeito à lei. Eu acho que o pessoal não está respeitando. Esse final de semana, por exemplo, teve um vizinho lá no sítio que jogou o som tão alto que ele ficou até 7 horas do outro dia, com um som absurdo, com a música que eu não gosto, mas qualquer música já incomodava muito. E quando fala sobre isso, a gente fala também sobre a questão da insegurança dentro dos ônibus, com as mulheres ou com homens mesmo. Como um vereador pode tentar melhorar esse tipo de... melhorar a cidade? Então, eu continuo dizendo, não dá para você dizer, eu quero ocupar um cargo público, tá? Sem participar dessa vida pública, da vida da cidade. Então, por exemplo, é natural, você consegue, tá lá, um salário melhorzinho e tudo mais, a primeira coisa que você faz, você vai pensar em um convênio médico. O seu filho vai para a escola pública, para a escola particular. Você vai se distanciando, você compra um veículo, natural, a gente precisa e tudo mais. Mas você não entende nada de transporte público. O máximo que você conhece é da janela do seu carro. Tem que acabar com isso. Então, esse final de semana, eu internei o meu marido lá no HMU. Meu marido é uma pessoa com deficiência, ele não anda sem as órteses e sem as muletas. Eu brigo, as pessoas falam, nossa, mas eu vi os seus vídeos, as suas fotos. As pessoas vão e estacionam na vaga destinada. Ela é exclusiva. Tem diferença, viu, gente? Exclusiva e preferencial. Exclusiva é só para aquele tipo de pessoa.
só para pessoas naquela condição preferencial. A preferência é daquelas pessoas. Então, se você está na frente e você não tem nenhum tipo, você não está lá entre aquele tipo de pessoa, e aquela pessoa chegou, você vai para trás e ela passa, porque a preferência é dela. Mas se for exclusiva, não estacione, nem um minutinho. Então eu brigo por isso. Eu sei como funciona o transporte público e como vereadora eu pretendo fazer essa briga. Eu sei quando não está funcionando lá a rampa, a dificuldade que é. Eu sei o que é um motorista querer abrir somente a porta de trás, ele não abre a porta do meio, você está no meio, lotado, ele não abre a do meio, porque a do meio é somente para a pessoa com deficiência que vai usar a rampa. Isso é uma inverdade, isso não existe na lei. É o melhor acesso para desembarque. E quando você faz a denúncia, ninguém toma conhecimento disso. Esse é o grande problema. Não segue adiante. Motorista tira sarro, cobrador tira sarro, passageiros tiram sarro e ninguém toma a dor. Eu sou a vereadora que eu vou tomar, tá? Eu sou a vereadora que vou tomar a dor, porque eu compro a briga. E tem que ser. Então, o vereador não tem que ficar passando ninguém na frente. Se você pediu, tá, uma vaga para fazer exame ou qualquer coisa, o vereador passou você na frente de todos aqueles que já estavam lá. Exatamente. Você é tão, eu não vou dizer corrupto, não é bem essa palavra, mas não ético quanto o seu vereador. Esse não é o meu papel. Meu papel não é passar ninguém na frente, é fazer a fila andar. E quem me conhece sabe que eu não estou dizendo nenhuma inverdade. A fila tem que andar para todos. Então eu nunca liguei para ninguém que eu conheço, olha que eu conheço muita gente, dizer assim, ó, eu quero uma vaga para mim, tá? Eu não faço isso. Como aconteceu no HMU, eu fui no HMU, limpeza ótimo, mobiliário ótimo, mas na hora da internação não tinha vaga para o meu marido e ele ficou na cadeira de roda. Pois eu fui conversar com todo mundo, médico, enfermeiro e tudo mais. Dali alguns minutos, vagou e ele entrou e eu não pedi para ninguém passar meu marido na frente, porque isso não está certo. Eu resolvo o problema para todos, a fila tem que andar. Gostei dessa frase, a fila tem que andar. Gostei. Doutora, 5 minutos finais do nosso, olha como é rápido, Passa quando é muito bacana aqui, hein? Pessoa, se eu quiser falar com a doutora Giane, como é que eu faço? Então, meu celular é público, tá? Pelo menos por enquanto, se depois eu for eleita ficar gente muito chata, eu não pretendo trocar o celular não, mas eu pretendo dizer para a pessoa que ela é chata. Então, eu falo agora. Exatamente. Então vamos lá. Celular 11 99879 5003. Tá? Tem lá joias açucaradas também, muita coisa gostosa. Olha, é um Gostei fantástico. dessa ideia das joias açucaradas. Por causa do meu marido, porque ele tem Américo Designer, ele faz as joias em cobre e aí a gente encontrou uma forma de que as duas joias andassem juntas, joias açucaradas. As redes sociais, Giane com J e 2 N's, tá? Giane Coelho, tá lá tanto no Instagram como no Facebook. Então pode ir lá mandar mensagens, tal. A gente vai respondendo ainda aquilo que é possível. E é isso, né? E aí tô aí pela cidade, enfim. Mas eu conto com vocês, eu conto com o apoio de vocês. Você está em qual partido? PSD, partido do prefeito Guti. Número? 55987, ó, teclado facinho, ó, 55987. Olha que beleza. É um número bom. E 55 prefeito Guti, e quando eu peço voto para o prefeito Guti é porque eu acredito em tudo que ele está fazendo. Então tem aí Castramóvel, Depan, falando dos animais, coisas novas, hospital veterinário vindo para Guarulhos, né? O Sesc que chegou, e aí eu falo, o Sesc não tem nada a ver com o prefeito Guti no sentido de verbas e tudo mais, mas tem o que? Articulação política, e o prefeito Guti é muito bom nisso. Estava hoje lá com o presidente Bolsonaro, conversando, falando de Guarulhos, pedindo verbas para Guarulhos. Então a gente precisa do quê? De um prefeito articulado. E quando as pessoas falam que ele é jovem, isso é excelente. Ser jovem é ser muito bom, é ter o quê? Refrescar as ideias, coisas novas, né? Então é isso que a gente precisa. E eu também estou lá com o prefeito Guti e quero mudar essa Guarulhos de verdade. Então eu vou sempre pedir,
Você que me conhece, você que tem que pedir o voto. Você que já foi meu cliente, você que tem que pedir o voto.